É isso, meus irmãos. O objetivo principal, a motivação correta do nosso coração em estarmos aqui juntos hoje é adorar o Senhor. É para que a gente possa celebrar o Senhor juntos como igreja. Isso é maravilhoso, porque foi assim que o Senhor preparou a sua igreja. E é dessa forma que essa igreja do Senhor, que Ele mesmo edificou, avança contra as portas do inferno, assim como Ele determinou. E se alguma aflição há na nossa vida, se alguma dificuldade existe, como igreja, nós somos mais fortes para superá-las. Não tenha dúvida disso. Por isso eu queria orar com você agora, para que o Senhor fale ao nosso coração. Então feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Como é bom, Senhor, estar aqui. Como é bom a gente poder se encontrar nesse lugar livremente e poder abrir os nossos lábios e cantar louvores ao Senhor, de quem o Senhor é e do quanto nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, com liberdade. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por essa liberdade que nós temos de podermos estar aqui. Mas obrigado também, Deus, porque aqui a gente pode ser ministrado, pode ser tratado, pode ser sarado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós temos acesso à Sua palavra. E podemos aqui hoje ouvir dela. Porque a Tua palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, alimenta a nossa fé nessa manhã, Senhor. Que nós possamos sair hoje daquela porta para fora, cheios, Deus, do Teu Santo Espírito e com a fé fortalecida, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre igreja. Domingo passado, final de semana passada, nós celebramos aqui os 18 anos da nossa igreja, 18 anos da sua plantação, da sua organização. Tivemos aqui o pastor André Fontana, foi muito legal. A sexta, o sábado e o domingo. E hoje a gente já começou a falar sobre isso lá, como Isaías falou, lá no domingo retrasado, em Atos capítulo 2. E hoje a gente vai teimar em falar sobre esse assunto, igreja. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 5. Esse será o texto que nós vamos estudar hoje. Então, no final de semana passada, só recapitulando, a gente foi abençoado aqui porque a gente foi ministrado sobre o que a gente quer ser como igreja, que a gente vem falando e repetindo aqui há um bom tempo, que é, nós queremos ser uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama o próximo e serve o mundo. Puxa, mas é só isso? Não, é tudo isso. Porque não é fácil, irmãos. Em primeiro lugar, a gente precisa amar a Deus, e para amar a Deus exige de mim, de você, devoção. E uma vez que nós amamos a Deus, como tem que ser, consequentemente nós vamos olhar para o próximo com outros olhos. E vai ser mais fácil amar o próximo. E amando a Deus e amando o próximo, vai haver um despertamento em nosso coração de tal forma que ao olhar para aqueles que ainda não fazem parte dessa grande família de Deus, o nosso coração não vai se acalmar até quando eu e você estivermos lá proclamando o Evangelho, anunciando essa boa notícia de salvação, até que essa pessoa seja um de nós. Então nós vamos servi-los. Então uma reação em cadeia aqui. Primeiro você ama Deus, depois você ama o outro. E aí Deus vai te levar
a servir esse mundo que está caído, que carece da glória de Deus, como diz Romanos. Então, hoje a gente vai tratar de um assunto muito relevante, que é o crescimento espiritual dos crentes. Desde muito tempo, muita gente se converte a um estilo de vida que é só religioso. Passa a frequentar igrejas, ele começa a falar de um jeitinho diferente, né? Existe aí um dialeto que é o crentez. Ele começa a ouvir música gospel. Alguns mudam até seu jeito de se vestir, de usar o cabelo, mas o coração muitas vezes continua longe dele. Não é à toa que Jesus fala lá para os religiosos, né, da época: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito comum, então, a gente perceber que as igrejas estão cheias de gente muito crente, gente que tem vida com Deus, gente que cresce espiritualmente, de modo que a sua fome por Deus só aumenta e a faz buscar cada vez mais ser parecido com Jesus Cristo. Mas também está cheio de gente imatura, que nunca teve uma experiência real, de verdade, com Cristo. E é isso que preocupa, porque essa gente, eles vivem uma fé fajuta, uma fé que é superficial, que se revela à medida que as dificuldades vão aparecendo. E aí a gente vê o quão é superficial a fé dessas pessoas. E é sobre isso que eu queria meditar com você hoje. A carta de Hebreus é um sermão, na verdade. É uma carta de encorajamento aos seus leitores que permaneçam firmes na fé, e os adverte a não abandonar Cristo em hipótese alguma. Portanto, o texto que nós vamos ler agora é também um reforço a essa advertência à apostasia. O texto que eu quero convidar você a ler comigo é Hebreus capítulo 5, dos versos 11 a 14. Então, Hebreus 5, de 11 a 14, diz assim para mim e para você: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse é o texto que nós queremos pensar hoje. O verso 11, ele fala que tem muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Ele está falando do texto anterior, onde é tratado sobre o sacerdócio de Cristo como sendo o sumo sacerdote eterno, e sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E realmente é difícil de entender. E ele está dizendo, isso é difícil de explicar, porque os seus leitores se tornaram preguiçosos, ou outras versões dizem tardios, para ouvir. Mas a tradução melhor aqui é preguiçosos mesmo. Isso porque coisas mais complexas se tornaram difíceis de explicar para esse povo. Você já notou que para algumas pessoas conversas espirituais, às vezes conversas espirituais um pouco mais difíceis, são cansativas e que para ela, de certa forma, é penoso o entendimento? Você já teve essa experiência de ter algumas conversas com alguma pessoa sobre coisas espirituais e ela dizia, puxa, mas isso é muito difícil de entender. Olha, isso não cabe na minha cabeça. O autor nos alerta sobre essa necessidade do amadurecimento espiritual. Muitos permanecem na fé como crianças e vão continuar assim.
incapazes de discernir, de aplicar essas verdades na sua própria vida. Essas verdades que às vezes são profundas na palavra de Deus. Então, o autor ele vai agora, nesses 2 próximos versos, nos desafiar a crescer e buscar maturidade, progredindo cada vez mais na fé, para que eu e você possamos viver plenamente a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é que nós devemos tomar cuidado com a imaturidade espiritual. O verso 12 começa dizendo ali: quando vocês deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. O autor ele está aqui lamentando que, apesar do tempo da fé dessas pessoas, alguns não progrediram como deveriam. Estão estacionados. Já podiam estar ensinando, mas não. Eles ainda estão ali empacados, não crescem. Então a repreensão do autor aqui é porque esses crentes em questão já deviam ter amadurecido o suficiente na fé a fim de instruir outros. E isso não está acontecendo. Assim como Paulo instrui Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,2, quando ele diz assim: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos. Para quê? Para guardar para si mesmo? Não, para instruir a outros. Essa é a finalidade do ensino. Quando algo é ensinado para você, não retenha. Você precisa ensinar a outros. Uma vez, num curso de discipulado com um pastor amigo meu, que já esteve aqui, já pregou aqui, pastor Zinaldo Martins, isso mesmo que você ouviu, Zinaldo Martins, ele estava dizendo que nós somos como caixas d'água, né? Imagina lá na sua casa tem a caixa d'água e aí vem a alimentação de água da rua, vai enchendo aquela caixa d'água. Se essa caixa d'água não tiver algum encanamento para as torneiras da sua casa, o que acontece? Ela vaza e causa um transtorno danado. Então nós somos como essas caixas d'água que vão enchendo, domingo após domingo, PG após PG, escola bíblica após escola bíblica, conversas espirituais após conversas espirituais. Mas nós precisamos dar vazão para isso. Aquilo que nós aprendemos, nós também devemos ensinar, assim como Timóteo foi instruído. Paulo também está instruindo a mim e a você. Aquilo que nós aprendemos, ouvimos na presença de muitas testemunhas, isso transmita a outros homens, mulheres fiéis, idôneos, para instruir a outros. Infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que passam anos sentadas num banco de igreja, e ainda mais bancos como os nossos, né, que são confortáveis, são bem gostosos, que não dá vontade de sair dele, né? Sem nunca ter amadurecido, a ponto de obedecer ao mandamento de discipular alguém. E aí ele diz assim: vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. A falta de crescimento sempre vai nos impedir de sermos mestres, de sermos também professores e ajudar outros a crescerem também. Então, essa imaturidade espiritual, ela pode se manifestar de formas variadas na vida do crente. Deixa eu dar alguns exemplos. Primeiro deles, falta de compromisso com a palavra de Deus. Muitos crentes, eles não dedicam tempo ao estudo das Escrituras. Eu sei que isso não acontece aqui. Essa igreja aqui é de gente que estuda a palavra, né? Que dedica tempo de devoção a Deus, de leitura bíblica e de oração. Mas tem muito crente que não faz isso. Dá para acreditar? Eles permanecem apenas com conhecimento superficial, com aquele sermão de domingo, tá bom já. E às vezes um youtuber, né? Segundo, dependência excessiva de líderes espirituais. Em vez de buscar um relacionamento pessoal com Deus, alguns dependem exclusivamente de pastores ou pregadores.
que possam sustentar a sua vida espiritual. Terceiro, instabilidade emocional e espiritual. Pessoas imaturas na fé são vacilantes. Elas são facilmente influenciadas por circunstâncias externas, vivem altos e baixos o tempo todo, e esses altos e baixos ele pode ser espiritual, e aí, consequentemente, fica emocional também. Elas estão sempre oscilando. Um dia está bem, outro dia não vai nada bem. Um quarto, dificuldade em aceitar a correção. A imaturidade espiritual se revela quando alguém rejeita a disciplina e a exortação bíblica. A pessoa prefere apenas mensagens que confortam, que passam a mão na cabeça. Elas preferem ser aduladas, ao invés de ensinadas de verdade. Elas preferem continuar no engano, ao invés de serem alertadas sobre a verdade. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Eu vendia frango, carne de frango. E dentre os produtos que eu vendia linguiça também. Sabe aquela linguiça fininha, suína, na grelha? A linguiça que eu vendia era a cor de carne de porco mesmo, né? Só que ela ficava mais esbranquiçada do que as outras que os concorrentes vendiam, que eram vermelhinha. E aí eu cheguei no açougueiro um dia, a linguiça que eu vendia estava lá, não estava vendendo, e a vermelhinha vendendo. Falei, cara, por que isso? Ele falou, o pessoal prefere essa aqui, porque ela é mais vermelhinha. Eu falei, mas carne de porco não é vermelha desse jeito. Aí o açougueiro falou assim, eles colocam corante. E aí eu falei assim, então você está me dizendo que as pessoas preferem ser enganadas? Ele falou, quando a gente coloca aqui no balcão alguma coisa falsa, como isso, uma linguiça cheia de corante, as pessoas preferem, porque o aspecto, a estética é melhor. E às vezes é assim. Pessoas imaturas, elas preferem a estética da coisa. Por isso que tem igrejas e mais igrejas e mais igrejas investindo cada vez mais em estética, não em palavra. E as igrejas estão enchendo. Não é à toa que Spurgeon, ele disse que haveria um tempo, e eu creio que esse tempo chegou, em que ao invés de ter pastores ministrando ovelhas, haveriam palhaços entretendo bodes. E por falar em Spurgeon, você conhece a história de conversão dele? Spurgeon tinha 12 anos de idade, aproximadamente, um menino. E numa noite de muito frio, de muita neve, tanta neve que o pastor da igreja onde ele frequentava não teve condições de chegar até a igreja. Então um diácono foi até aquela igreja, abriu a igreja. Tinha pouquíssimas pessoas naquela igreja, um deles era Spurgeon. E o diácono não tinha tanta habilidade para pregar, ele fez o certo, abriu a Bíblia e leu. E ele leu o versículo, se eu não me engano, de Salmo 35. Aqueles que olharão para ele serão iluminados. Spurgeon entrega a vida dele para Cristo naquela noite de muito frio e de muita neve. E o imaturo, ele vê um dia como esse, ele fala, acho que eu não vou sair de casa não, está frio demais. Isso é difícil, né, irmãos? Quinto, falta de discernimento. Cristãos imaturos podem ser enganados por falsas doutrinas ou por modismos. Quase não tem hoje em dia isso, né? Eles não sabem avaliar se estão alinhados com a Bíblia. Eles não sabem ouvir uma mensagem ou algo e fazer uma avaliação criteriosa se aquilo está alinhado, está de acordo com as Escrituras. Sexto, ele tem pouca prática do amor e da graça. A imaturidade, ela pode levar à intolerância.
ela pode levar as pessoas a fazerem julgamentos precipitados, ela pode levar as pessoas a terem falta de paciência com os outros, porque ela não consegue exercitar o amor e a graça, porque ela ainda é imatura. Sétimo e último, prioridade em bênçãos materiais. Alguns buscam a Deus apenas porque eles precisam de alguma coisa. Ou eles precisam de prosperidade, ou ele precisa de algum milagre na sua vida. Sem entender que o maior milagre, ele talvez já alcançou, que é a salvação em Cristo. Mas ele precisa desesperadamente crescer na sua relação com Cristo, sem interesse genuíno por bens materiais. Então, essa falta de crescimento e imaturidade certamente vai levar à necessidade que seja ensinado mais uma vez. Ensinado a respeito dos princípios mais básicos da fé cristã. Isso se refere às doutrinas básicas da fé, que os leitores de Hebreus, e portanto nós também, já deviam conhecer, mas eles ainda necessitavam aprender outra vez sobre esses princípios elementares. Embora Hebreus 5,12 aqui só mencione a respeito dos princípios elementares, ele não especifica. Mas um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, verso 1 e 2, ele vai dizer, ele diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A gente viu aqui que ele classifica esses princípios elementares em 3 pares. O primeiro deles, a conversão cristã, que se dá através do arrependimento, ou seja, do abandono de obras que não podem salvar e da fé em Deus. Você entende claramente como a sua vida cristã começou? Você sabe dizer como é que essa vida de crente, essa sua vida de crente começou? Como é que ela deu início? É comum as pessoas dizerem, eu nasci em berço cristão, então sempre fui crente. Não, irmãos. Existe um momento em que o Espírito Santo convence você do pecado. Então a sua vida passa a ter um outro significado, uma outra direção. Isso é conversão. E essa conversão acontece inclusive com quem nasce em berço evangélico, ou seja o que for. Você entende de forma clara como é que a sua vida cristã começou? A vida cristã, ela começa com a dolorosa percepção que você jamais vai conseguir agradar a Deus por você mesmo. Ela começa aí. Não há o que você faça que vai agradar a Deus. Mesmo assim, você resolve dar as costas para tudo o que você vivia no passado. Porque agora você vai viver uma nova vida. Nós fazemos isso, nós voltamos para Deus, nos entregamos a Ele, pedimos que Ele perdoe os nossos pecados, pedimos que Ele nos salve. E aí nós cremos que Ele vai fazer exatamente isso. Por tudo que Ele já fez, por nos mandar o Salvador Jesus Cristo, para viver pelos pecadores, para morrer por nós pecadores e para viver eternamente, para nos receber para si. É isso que é a conversão, através do arrependimento e da fé em Deus. Aí a gente vai agora para o terceiro par. Vamos pular o segundo par aí e vamos para o terceiro. Depois a gente volta para o segundo, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Você sabe claramente para onde leva essa vida cristã que você está vivendo? Você tem certeza para onde você vai, depois que você fechar os seus olhos para essa vida?
Essa vida cristã que eu e você levamos, ela leva ao dia quando nós vamos ressurgir da morte e nós seremos até mesmo fisicamente parecidos com Jesus. Porque nós vamos ter um corpo glorificado. No juízo final, Deus vai reconhecer quem pertence a Ele. E apesar da nossa culpa, por causa daquilo que Cristo fez por nós, Ele vai anunciar que nós estamos sem culpa diante dos seus olhos. Que maravilhoso isso. Nós vamos ouvir dele a absolvição e vai ser pública. Então nós vamos prosseguir a santidade e felicidade do céu, onde eu e você vamos gozar eternamente da presença de Deus. É para lá que a vida cristã que eu e você vivemos vai nos levar. Agora sim a gente vê o segundo par de princípios elementares. O ensino de batismos e da imposição de mãos. Sobre o que ele está falando aqui? Se no primeiro par ele fala como a vida cristã começa, e o último par ele fala para onde essa vida cristã nos leva, então esse segundo par aqui só pode ser a respeito da nossa vida cristã, do dia a dia. A palavra batismos aqui está no plural, e provavelmente indica esse batismo externo e visível, que é o batismo nas águas, no qual todo crente obediente, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, em caixa alta aqui, e Salvador, obedece. Esse batismo que é externo, que é visível, que é um testemunho da sua fé pública, um testemunho público da sua fé, que é o batismo nas águas, torna você membro da Igreja de Jesus Cristo. E o batismo interior, que é o batismo do Espírito Santo, que nos torna membros e órgãos do corpo, do qual Cristo é o cabeça. Embora a gente leia em 1 Coríntios 12, 13, que embora tenhamos vindo de diferentes e variados ambientes, nós todos temos uma única experiência unificadora. Ou seja, nós somos batizados num só Espírito. Por fim, a imposição de mãos é a investidura. Ou seja, é o comissionamento para o ministério diaconal ou presbiteral na igreja. Presbiteral, está certo isso? Eu escrevi, fiquei na dúvida, falei, vou falar. Se alguém tiver alguma reação, como ninguém teve reação, eu fiquei mais na dúvida ainda. Vocês não podem engolir qualquer coisa, gente. Professora de português, Vera, me ajuda. Ok, vocês entenderam. O ministério diaconal, que é o do serviço, e o presbiteral é do pastoreio. Segundo ponto, irmãos, é que nós precisamos entender a diferença entre o leite e o alimento sólido aqui. Porque agora o autor ele vai fazer uma comparação usando essa analogia do leite como fonte de alimento espiritual do imaturo e do alimento sólido como fonte de alimento espiritual do maduro na fé. Ele diz aqui que essas pessoas passaram a ter necessidade de leite e não do alimento sólido. Quem se alimenta só de leite, ele permanece como criança na fé. Ele não vai ter experiências mais profundas com Deus. O alimento sólido representa o entendimento mais profundo das Escrituras. E, logicamente, uma vida transformada. A maturidade cristã, ela exige esforço, ela exige dedicação para crescer no conhecimento de Deus. E aí ele diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos. Então, o leite espiritual é para aqueles que ainda não desenvolveram discernimento e não desenvolveram uma profundidade na fé. Essas pessoas, elas têm um conhecimento superficial da palavra. Ela está contente com versículos isolados, ela está contente com alguns devocionais simples, mas tem que ser curto.
né, uns áudiozinhos de 1 minuto, 2 minutos no máximo, que os aplicativos de Bíblia aí oferecem. Ela fica satisfeita com isso. Ela não tem interesse de como aplicar essas verdades na sua própria vida. Porque ela tem aquele sentimento religioso de que uma leitura bíblica rápida, de um devocional curto, vai apaziguar a divindade vai ficar ok com ela durante aquele dia. Isso é vida religiosa. E ela não vai ter interesse de como essas verdades que ela leu ali interferem na sua vida. Ou seja, pouca prática daquilo que se aprende. Essas pessoas, elas também têm uma dependência de emoções. Elas baseiam a fé apenas nos sentimentos e experiências momentâneas. A pessoa precisa se sentir bem. Estava conversando com uma pessoa na sexta-feira, e aí ela estava dizendo o quanto ela foi abençoada, porque ela foi curada de uma doença terrível. E aí começou a falar de Deus. Eu falei, opa, legal. Eu falei, deixa eu aprofundar a conversa. Eu falei, você é cristão então? Ele falou assim, eu vou em igreja, vou na católica, vou na congregação e vou numa batista. Eu falei, tá. Aí eu falei, bom, algo de errado não está certo aí, né? E aí eu quis me aprofundar um pouco mais. Ele falou, por que você faz isso? Ele falou assim, porque eu vou onde eu me sinto bem. Eu sento lá e se ouço alguma coisa que não me agrada, eu vou embora. Falei, meu irmão, talvez aquilo que você ouviu que não te agradou é justamente para gerar algo em você. Não. Eu prefiro me sentir bem. Tem muita gente assim. E ele se diz crente. A pessoa só fica se ela se sente bem. A pessoa só avança num relacionamento se ela se bateu o santo, né? Se houve empatia ali. Mas o alimento sólido, irmãos, é para os que espiritualmente eles se banqueteiam no conhecimento mais profundo de Deus. Eles se deliciam em aprender mais de Deus. Eles querem mais. Eles desejam cada vez mais aprender sobre Deus. Eles desejam cada vez mais ser mais profundos nas coisas que Deus pede dele. E eles crescem continuamente na maturidade cristã. Cada vez mais eles são mais profundos na oração, cada vez mais eles são mais profundos no estudo bíblico. Essas pessoas, elas têm o interesse de estudar a palavra de Deus, porque elas querem compreender as doutrinas bíblicas e aplicá-las à sua vida. Elas têm discernimento espiritual. Elas sabem avaliar que tipo de ensinamento é bom ou não para ela, à luz das Escrituras. Elas não caem na conversa fiada de qualquer um. Elas também têm uma vida de oração constante, porque elas sabem que isso vai levar essas pessoas a um relacionamento íntimo com Deus, sempre buscando a sua vontade. Perceba que não precisa muito, irmãos, é palavra de Deus e oração. Essas coisas vão te aproximar de Deus, essas coisas vão fazer você crescer. Então, o crescimento espiritual, irmãos, exige esforço e dedicação. Como é que você avalia a sua caminhada cristã? Você se identifica com alguns desses pontos que eu citei aqui? Terceiro e último ponto. Nós precisamos de um exercício espiritual e discernimento. Por fim, o autor vai dizer aqui que o crescimento espiritual acontece pelo exercício, ou seja, pela prática constante. É como você exercitar os seus músculos aí, o seu corpo. A gente vai ficando velho e a gente percebe quanto a gente precisa disso. E começa a doer tudo, né? Ontem eu não joguei vôlei. Eu ia, inclusive, me inscrever no time dos estrupiados. Mas nem para estrupiado eu servi ontem. Porque eu fiz uma mudança essa semana e aí acabou. Dói o braço, dói as costas. Arrumei uma dor nova aqui assim, ó. Quando eu abaixo, dói.
joelhos doem, tornozelo está doendo. Ou seja, é problema de junta, né? Juntar tudo e jogar fora. Mas eu estou fazendo academia. Eu fui para a academia. Fiz 2 aulas. Orem por mim para eu perseverar, irmãos. Mas, gente, dói mais, tá? Dói mais as dores que você tinha no corpo quando você faz academia. Dói mais ainda. Dói onde você não imaginava que podia doer. Aí eu fico pensando, esse é o desafio, tá? Orem por mim por isso. Eu fico pensando, compensa? Porque eu já tinha dores, aí eu vou lá e né, piora as dores. Dizem que compensa, que depois vai melhorar. Então me falem, eu estou crendo, estou depositando minha fé nisso. Então o exercício espiritual, irmãos, não é brincadeira, é assim também. Precisa de academia, precisa de prática. E como as academias da cidade, a nossa escola bíblica está vazia. Devia estar cheia. A gente faz lá na sala embaixo, devia ser aqui. Porque a gente precisa exercitar a nossa fé. A gente precisa aprender cada vez mais para que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende. E aí ele diz, o alimento sólido, no último versículo, no verso 14, é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O cristão maduro, ele treina a sua percepção espiritual. Porque assim ele vai poder discernir o bem e o mal. Ele vai poder saber aquilo que é bom, aquilo que não é para a sua vida. Ele sabe o que é e o que não é de Deus. Ele não precisa que ninguém lhe diga o que pode e o que não pode. Se tem uma das coisas assim que pastores respondem com mais frequência, se fosse elencar o que os pastores mais respondem, é a pergunta, pastor, isso pode ou isso não pode? É o que mais a gente responde. Por exemplo, pode tatuagem, pastor? A gente vai, explica, né? Tem gente perguntando, pode? Não pode? Depois você fala comigo, irmãos. Eu não vou expender isso aqui. Conversa comigo no particular, porque não é o tema da mensagem de hoje. Mas isso é constante. Mas a prática constante da palavra fortalece a nossa fé. E vai nos tornar cada vez mais aptos para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. E vai nos habilitar a responder perguntas sobre a vida. Sobre pode ou não pode fazer tatuagem. É o exercício, é a busca, é a leitura bíblica. O que está escrito lá, irmãos? O crescimento espiritual não é automático. Você não faz um download de upgrades espirituais. Mas exige um compromisso que é de busca contínua por Deus. A maturidade cristã, ela se manifesta de diversas maneiras, com diversas características, que vão refletir um relacionamento profundo com Deus e, consequentemente, uma vida transformada. E eu quero dar alguns exemplos também sobre essa maturidade espiritual. Primeiro, ele passa a ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. E uma capacidade de evitar falsas doutrinas e falsas influências ruins, prejudiciais. Segundo, amor ao próximo. Uma pessoa que cresce, que amadurece espiritualmente, ela demonstra compaixão, ela perdoa, ela serve os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Terceiro, humildade. A pessoa madura, ela reconhece a dependência dela de Deus e faz com que ela possa agir com humildade diante dos irmãos da fé. Quarto, compromisso com a verdade.
A pessoa madura, ela passa a viver de acordo com os princípios bíblicos, sem se deixar levar por esses modismos e conveniências que a gente tem por aí. Quinto, a pessoa madura, ela passa a manifestar as virtudes do fruto do Espírito. São as características como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que passam a ser sinais claros da maturidade espiritual. Essas virtudes começam a ficar evidentes na vida do crente. Sexto, vida de oração. Um cristão maduro mantém uma vida de oração constante, buscando intimidade com Deus sempre. E, consequentemente, ele vai ter direção para a sua vida. Sétimo, resiliência diante das dificuldades. Com a chegada da maturidade, não significa que a gente vai ficar imune a problema. Não. Mas nós vamos ter uma capacidade maior de enfrentá-los com fé e confiança em Deus. Oitavo, compromisso com o estudo da palavra. A leitura, a meditação bíblica são fundamentais para o crescimento espiritual e para nos ajudar a tomar decisões difíceis. Nono, serviço ou ministério. Um cristão maduro, ele entende que a sua fé deve ser expressa em ações, servindo a Deus e servindo o próximo com dedicação. Essas características aqui que eu citei, elas mostram que a maturidade cristã vai além do conhecimento teológico. Não basta você devorar livros de teologia. Não basta você ler a Bíblia de capa a capa durante um ano. Você precisa refletir na prática a fé que você vai adquirindo, a leitura desses, principalmente da Bíblia. Então, para concluir, irmãos, a palavra de Deus, ela nos encoraja a sair da imaturidade e avançar para uma fé madura, uma fé sólida. Nós precisamos nos alimentar dessas verdades profundas das Escrituras e exercitar a nossa fé. E sempre, sempre, sempre buscar o crescimento constante. Então, que nós possamos ser cristãos que não apenas conhecem a palavra, mas vivem de acordo com ela, refletindo a maturidade de Cristo nas nossas vidas. Talvez você deve estar perguntando, como que eu faço isso? Eu queria fazer algo diferente aqui hoje. Eu queria chamar os presbíteros e as suas esposas aqui na frente. Tem como vir aqui? Pastor Gerson, eu poupo o senhor da vinda aqui. Pastor Gerson, nosso decano dos presbíteros, pode ficar sentadinho. Os presbíteros e suas esposas, por favor, pode vir, sem medo, não vai doer, não. Certeza? Absoluta. Vem com fé, confiadamente. Estão vendo esses presbíteros, irmãos? Pode vir aqui, pode vir. Eu não vou fazer nada com vocês. Nem vou pedir para vocês falarem nada. Fica tranquilo. Vai dar certo. Irmãos, a gente consegue crescer espiritualmente com discipulado. Porque é isso que o Senhor Jesus diz para nós fazermos. Ensinar uns aos outros. Vem cá, Ana, você também. Então, eu quero que você conheça os presbíteros da igreja e suas esposas. E são homens e mulheres aptos para ensinar. Se você não é discipulado ainda, está aqui uma oportunidade para que você seja. Procure um desses homens, dessas mulheres, e diga que você quer crescer espiritualmente. Diga que você quer amadurecer. Diga que você quer aprender mais sobre Deus. E eles estão dispostos, estou falando por vocês. Eles estão dispostos a ensinar. Pastor Gerson e Irani também. Então, irmãos, em nome de Jesus, não fique sem ser discipulado. Não fique estacionado
Busque o conhecimento. Nossa, falei igual o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Mas busquem crescer espiritualmente. E esses irmãos aqui estão aqui nessa igreja para isso, para ajudar a crescer, para ensinar. Então, em nome de Jesus, irmãos, façam isso. Não saia dessa igreja hoje sem ter alguém marcado um dia para sentar junto e começar o seu discipulado. Amém? Muito bom. Você viu 10 pessoas aí, vai dar certinho, um para cada um. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Fique de pé, por favor. E que em nome de Jesus, irmãos, essa palavra fique no seu coração. Que a necessidade de crescer desperte você, encoraje você a buscar isso, a buscar aprender cada vez mais sobre o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos faz, Deus, progredir, que nos faz crescer espiritualmente. Nós desejamos, Deus, alimento sólido, Deus, em nome de Jesus. Pai, não queremos mais ficar no leite espiritual, mas queremos alimento sólido. Gera em nosso coração, desperta, Senhor, essa igreja. Aviva-nos, Deus, em nome de Jesus, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo e busquemos cada dia mais, Deus, sermos mais parecidos contigo. Portanto, Senhor, gera no coração de cada um aqui dentro desse auditório, Pai, o desejo de crescer mais e buscar por um discipulado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado, Deus, por essa manhã de culto ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos leve para casa agora e nós tenhamos um domingo abençoado em família, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Deus de amor, que o Filho da graça que se entregou por nós e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre, sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.